Olá, todo mundo. Olá, prazer a todo mundo. Meu nome é Leonardo. Eu trabalho como Community Manager aqui na Nextteam. Fiquei um ano trabalhando diretamente com a equipe de recrutamento. E hoje, enfim, estou auxiliando o Ryan com o gerenciamento da nossa atividade de gamificação e um monte de coisas legais que vocês vão ouvir falar um pouco hoje também. E aí, tudo bom? E aí, galera, beleza? Bom, então, galera, enquanto o Arthur está aqui resolvendo essa questão do áudio, eu vou assumir aqui e levar essa stream adiante, só a gente ter esse problema solucionado. Enfim, como ele falou, e talvez você já tenha conseguido escutar, então, a gente está aqui hoje com o João e com o Juliano, né, que são dois desenvolvedores brasileiros que estão trabalhando com a gente há tempos diferentes. O Juliano está com a gente há 2 anos, o João entrou mais recentemente, 3 meses. E a ideia é eles conseguirem trazer um pouco para vocês sobre como é que foi essa experiência deles, né, para entrar para a Xteam e como é que está até hoje sendo a experiência deles como desenvolvedor aqui dentro, trazendo essas duas perspectivas diferentes, né, porque a gente vem crescendo a um nível bem acelerado nos últimos anos, assim, um ritmo bem bacana e coisas mudaram desde então, embora a alma continue a mesma e, enfim, a gente tem certeza que ela vai continuar assim e a gente espera que vocês gostem. Então, eu queria passar a palavra aí um pouco para o João e para o Juliano, para eles se apresentarem, falarem um pouco da experiência deles, como é que eles vieram parar na Nextteam e o que eles fazem hoje. Beleza. Pessoal, só confirmando, vocês estão me escutando também agora? Mandem aí no chat, só para poder conferir, tá? Beleza? Eu posso começar? Meu nome é Juliano, como eles falaram, eu estou aqui na Nextteam há 2 anos já. Quando eu entrei, tinha umas 150 pessoas na Nextteam, hoje em dia já passam de 400, então o volume de crescimento está bem forte. Eu trabalho como líder de engenharia do time de streaming de vídeo da Fox Broadcasting, que é um dos clientes da Nextteam. E o projeto é bem legal, tem um monte de coisa divertida para fazer, como a maioria dos clientes da Nextteam. João? Bom, meu nome é João, estou há 3 meses aí na Nextteam, entrei recentemente, né? E eu estou trabalhando com um cliente de Seattle chamado Riverbed Design Group. A gente desenvolve um software para instituições bancárias que queiram oferecer serviços bancários para empreendedores da indústria da cannabis nos Estados Unidos. É um software muito interessante, algo que é uma bolha bem fora do Brasil, né? A gente não tem a cannabis legalizada no Brasil, lá fora isso é bem forte, então a gente tem software até para ajudar nesse processo aí de legalização, de serviços bancários, etc., para empreendedores da cannabis. Então, atualmente eu estou trabalhando com esse cliente e é isso aí. Beleza, pessoal. Agora eu acho que o meu áudio deve estar consertado. Então, eu vi que o pessoal falou que estava com eco, essa parte já deve ter consertado também. Me fala então agora se vocês conseguem me escutar, beleza? Pelo chat aí. O Rodrigo está perguntando aqui se são 400 pessoas Brasil ou global, né? A Nextteam é uma empresa internacional, né? Como vocês já sabem, nascida na Austrália, mas hoje a gente tem desenvolvedores em mais de 50 países diferentes, totalizando aí acima de 400 desenvolvedores no total. E, enfim, a ideia de hoje também é mostrar um pouco de como é que a gente consegue, né? Apesar da gente ter, como vocês viram aí, os exemplos do Juliano e do João,
desenvolvedores trabalhando em vários países diferentes, para clientes diferentes, mas ainda assim se sentindo parte da mesma coisa, se sentindo parte dessa comunidade que é a Xteam, como sendo uma coisa única, como sendo uma experiência, né, que é compartilhada entre todo mundo. Então a gente vai tentar trazer isso um pouquinho para vocês hoje. Estou ouvindo aqui que o áudio do Arthur está certo. Então, graças a Deus agora o áudio consertou. Com a programação. Então vamos continuar com a programação original. Então, gente, a nossa proposta para essa live, tá? Só para poder explicar para todo mundo um pouquinho qual que era a ideia, é que a gente percebeu que sempre quando o pessoal do Brasil entra em contato com uma empresa como a Xteam, a gente percebe que tem muitas dúvidas, que todo mundo sempre tem alguma dúvida, sempre tem como que eu consigo entrar, como que tem que ser meu nível de inglês, como que várias coisas têm que ser feitas. E a intenção da gente, né, durante essa série de lives, na verdade, que a gente agora tá deixando ela bem ajeitadinha, a gente pretende que seja uma série, é da gente responder essas perguntas. Nessa primeira, a nossa intenção é de responder todas as perguntas acerca de trabalho remoto e sobre a Xteam no geral. Então a gente separou algumas das principais dúvidas, e a gente também quer que vocês interajam bastante com a gente. Então a gente queria que vocês mandassem várias perguntas aí no chat. O Léo vai ser o nosso filtro que vai trazer essas perguntas pra gente. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre elas. E a gente vai basicamente tentar responder algumas dessas dúvidas aí que todo mundo sempre tem. E eu acho que uma das primeiras que é muito interessante a gente responder, que até o André perguntou aqui pra gente, né? Que é qual cidade que cada um de nós estamos agora. Então, eu não consegui fazer minha introdução no início por causa do áudio, peço desculpas, mas eu sou Senior Developer aqui na Xteam também, trabalhando no mesmo projeto que o Juliano, apesar de não ser do mesmo squad, então também estou na Fox Entertainment. E eu estou atualmente localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí eu vou deixar os outros também falarem de onde que eles estão trabalhando para a gente poder também passar essa informação para vocês aí. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, no Flamengo. Eu me mudei, na verdade, enquanto eu estava na Xteam, também estava no Rio de Janeiro, mas, enfim, estou num apartamento novo desde que vim trabalhar aqui. João Juliano? Eu sou carioca, mas moro em Floripa há 6 anos já. Eu sou de Penha, nascido e criado em Santa Catarina, né? Nasci em Itajaí e estou morando atualmente em Penha, Santa Catarina. Beleza. E a gente também teve uma outra pergunta aqui da Lê Melendes. Quantas mulheres devs? Beleza, eu acho que o Léo é o melhor para poder falar disso, porque ele está tendo uma visão um pouco mais geral. Vamos escutar ele primeiro nessa daí. A gente tem algumas iniciativas de promoção de diversidade dentro da Xteam, algumas que a gente está iniciando agora, com que eu estou bastante entusiasmado para levar para frente. Em termos de diversidade de gênero e presença de mulheres desenvolvedoras, a gente tem uma presença muito forte, mas mais importante, né, do que só ter mulheres desenvolvedoras, uma coisa que eu acho que é bem diferencial na Xteam em relação a outras empresas do mesmo porte, é que a gente tem uma quantidade relevante de mulheres na liderança, né, em cargos de liderança de desenvolvimento aqui na Xteam. A gente tem algumas product managers, algumas project managers, algumas leads que são, enfim, bem importantes e relevantes para a cultura da nossa organização. Então a gente preza muito não só por bater númerozinho, né, de quantas mulheres tem, mas para, de fato, fornecer uma cultura que seja receptiva a todos os grupos e que seja receptiva e que, na verdade, promova, né, a oportunidade de que, enfim, as pessoas possam atingir esse crescimento. Quantas são? É um número um pouco... eu vou trazer essa informação muito em breve, mas é um número relevante, vou trazer daqui a pouco. Uma outra pergunta também que eu achei interessante, que eu queria falar um pouco sobre, é a da Ana Carolina, né, sobre as nossas vestimentas, né. Eu vou deixar aqui para o pessoal falar um pouco sobre a The Vault e os nossos perks, para a gente, enquanto eu busco essa informação para você. Já retorno. Beleza. Eu acho que essa questão do swag da Xteam, né, sempre acaba sendo algo que é trazido à tona. E eu acho que seria interessante a gente até mostrar. O que você acha, Léo? Talvez a gente mostrar para o pessoal um pouquinho mais à frente na live, fazer um sneak peek do Vault. Então, se você quiser já dar uma preparada aí, já seria legal.
Mas eu explico um pouquinho como que funciona essa parte aí, que foi inclusive uma das partes que mais me chamou a atenção depois que eu entrei aqui. Eu fiquei pensando assim, qual que é o catch? A Xteam, ela tem uma cultura de gamificação bem intensa dentro da nossa comunidade. Então a gente tem uma série de missões, uma série de bounties, que a gente chama, internas, né? São basicamente missões que hoje em dia podem ser até criadas por Xteamers, então a gente pode criar essas missões, e tem as missões criadas também pela equipe, onde a gente ganha uma moeda interna nossa. É uma moeda interna para poder ser utilizada nesse vault da Xteam. E basicamente, utilizando essa moeda, a gente tem acesso a itens de tempo limitado. Por exemplo, esse boné foi um item de tempo limitado. As blusas, vão perceber que acho que todo mundo aqui está utilizando alguma blusa da Xteam também. Então, a gente vai ter alguns modelos diferentes, ó. Que a gente basicamente vai com a nossa moeda no nosso site interno da Xteam e a gente encomenda esse produto, chega pra gente aqui em casa. Agora com o novo shipment, sem nem precisar de pagar aquele despacho aduaneiro dos Correios. Então, assim, é uma coisa que pra mim foi, assim, sensacional, foi uma ideia ótima, porque a gente tem todo esse engajamento fora do tempo de trabalho também. Então, você vê um monte de gente postando sobre coisas que normalmente não postariam, ou fazendo missões que normalmente não fariam, seja de trabalhar fora de casa. Agora, na época de Covid, por favor, não façam, mas eu acho que é muito interessante, sabe? Eu vou pedir também a perspectiva aí do João e do Juliano para poder ter uma noção em cima desse. Então, acho que uma perspectiva interessante em relação aos bounties é que normalmente eles são desenhados para tentar te induzir a fazer coisas que você provavelmente não faria normalmente. Por exemplo, antes do período de Covid, tinha um bounty que era para você fazer um piquenique com a sua família. Então, você sair de casa, fazer um piquenique, fazer alguma coisa diferente com a sua família fora de casa. Agora, no período de Covid, a galera estava incentivando um bounty de você montar uma sessão de cinema na sua casa. Efetivamente imprimir uns ingressos de cinema fake e assistir um filme com a sua família comendo uma pipoca. Ou tocar um instrumento musical novo, ou cozinhar um prato que você nunca fez na vida. Então, são coisas que visam te incentivar a sair da sua zona de conforto, fazer algo que você não faria normalmente. E, em troca, você ganha uma moeda para você comprar coisas no Vault. E essas coisas nem sempre são coisas materiais. No Vault também tem muitos itens que você pode trocar suas moedas por doações para ONGs, ou para plantar árvores, ou para algumas causas especiais que outros Xteamers apontam. São muitas coisas diferentes que você pode investir as moedas que você ganha no Vault. Inclusive, você pode dar as suas moedas para outros Xteamers como um agradecimento por alguma coisa que eles fizeram por você, ou te ajudaram, ou te incentivaram. Tem um canal no Slack da Xteam chamado Appreciation, onde todo mês você pode agradecer um conjunto de pessoas por coisas nas quais elas te ajudaram ou te incentivaram, e você pode dar uma moeda para cada uma como um token de agradecimento. É isso aí. O Juliano falou tudo bem completo. É isso aí mesmo. E acho que o principal objetivo é te manter energizado. Para que você faça coisa diferente e que isso te energize e te dê vitalidade para continuar dando o seu melhor no trabalho, você conseguir ter uma boa saúde mental, que acho que isso é o mais importante, né? Acho que até é um gancho ali para uma pergunta ali que o Henrique Feitosa fez, né? Como vocês organizam a rotina para evitarem burnout? Eu acho que essa questão dos bounties, das missões e a cultura do Xteam, ela converge para isso, sabe? Porque a gente acaba assim, sendo incentivado para fazer coisas diferentes, experimentar coisas diferentes, e é uma cultura bacana que isso te deixa, você faz coisas diferentes, você se energiza, você experimenta coisas novas, então isso acaba refletindo no seu dia a dia, acaba refletindo na sua vida. Eu acho que um ponto interessante para mencionar também um ponto interessante para mencionar é o budget do Unleash, né? O budget do Unleash também ajuda muito a você evitar burnout. A gente tem um budget anual de $2.500, se eu não me engano, hoje em dia, no qual você pode gastar em múltiplas atividades que façam sentido para você, incluindo sessões de massagem, terapia, você pode comprar jogos, você pode comprar equipamentos para você dar manutenção na sua casa, ou eletrônicos, ou instrumentos musicais. Tem várias categorias com as quais você pode gastar. Tem uma categoria, inclusive, que é para você fazer um weekend get out,
fazer uma viagem no final de semana, a Xteam te reembolsa o combustível ou a hospedagem. Então, tem várias formas que a Xteam te dá para você poder evitar burnout. E é muito interessante falar também, quando a gente fala do Unleash, né? Eu acho que é um ponto que trouxe um pouco de dúvida, acho que a todos nós, antes de entrar na Xteam, e falar assim, qual que é a pegada para isso, né? Inclusive, o Ryan, o nosso CEO, ele tem até um, eu posso dizer até que seja um motto, assim, sabe? Em que você tem que tentar ir para você, que está ali junto com você, ali trilhando o mesmo caminho, e de justamente utilizar dessa comunidade para poder se sentir parte de algo maior. Então, assim, tem momentos onde a emoção fala até mais alto quando a gente está trabalhando na Xteam. Tem momentos super, super tocantes onde a gente vê colegas conseguindo sair de situações extremamente complicadas na vida deles e contando isso pra gente. E quando você vê uma história dessa de um cara que tá na mesma situação que você fala assim, pô, bacana isso, cara. Bom saber que eu tô num lugar que se preocupa com isso e que justamente quer te deixar o mais preparado possível para poder conseguir enfrentar isso daí pro futuro. Então vamos ver aqui agora uma próxima pergunta também, pra gente poder continuar mantendo a live indo. Eu tô amando ver o tanto que vocês estão interagindo e perguntando pra gente. A gente vai tentar responder todas as perguntas de vocês, tá, gente? Aqui a gente teve uma pergunta que foi a seguinte: que linguagens têm maior demanda por devs? E aqui também teve uma uma passadinha aqui ao lado. Eu vou deixar o Juliano falar, que eu já sei qual que ele vai responder. Depois eu vou deixar o João também e o Léo falar depois dessa daí. Depende. A gente tem bastante vaga para JavaScript no geral, seja ele Node, React, Vue e etc. Mas a gente também tem uma demanda muito grande por Go, que o problema da demanda de Go é que é difícil de preencher as vagas, porque nem tanta gente trabalha com Go hoje em dia. E a gente tem um cliente específico que precisa de muita gente de Go. Então, por exemplo, acho que agora a gente deve estar com umas 4 vagas abertas de Go para preencher. Mas tem bastante demanda para JavaScript. Eu vi algumas de DevOps e Python também. Acho que é por aí. Perfeito. E eu acho que, assim, eu já escutei bastante essa pergunta de vários colegas. Eu acho que a melhor resposta para isso é a linguagem que você saiba ou que você queira estudar. Eu acho que, assim, hoje em dia tem mercado para muita coisa que você não imaginaria. Então, assim, quando a gente, às vezes, fica sabendo de alguma opening, sempre tem uma linguagem que às vezes, não é a mais popular sendo procurada. Eu acho que claro que a gente tem aquelas linguagens que são chave, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo, se você tem algum interesse em entrar nessa área de programação, aprenda alguma linguagem de programação ou aprenda a linguagem de programação que você conseguir achar mais material. Eu acho que a lógica por trás de linguagem de programação, ela pode facilmente ser utilizada para você poder aprender uma outra linguagem e para você poder se adaptar a uma outra vaga. Acho que o mais importante é você colocar a mão na massa, trabalhar e entrar nesse mundo de cabeça, se você quiser entrar. Se você estiver vendo essa live, estiver debatendo se deve ou não entrar nesse mundo da programação, eu acho que é um puta mercado. E eu acho que a gente não deve ficar falando só sobre linguagem, mas também não deixa isso te impedir, caso você já tenha aprendido alguma linguagem que não seja tão popular. Continua se modernizando e continua aprendendo coisa nova, que com certeza você vai achar um nicho bacana para você. Beleza, a gente tem mais alguma pergunta, Léo? Na fila? Sim, tem algumas que eu destaquei aqui rapidinho, né? O Gabriel perguntando sobre time zones diversas, como é que a gente trabalha com isso, né? A gente tem clientes aí espalhados pelo mundo inteiro, mas pela própria natureza do trabalho remoto, né, muitos deles oferecem uma flexibilidade muito grande. Óbvio que isso varia de projeto para projeto, depende do estado do projeto, em qual momento da etapa de desenvolvimento aquele projeto está, mas no geral existe bastante diversidade no que diz respeito à melhor hora para cada um trabalhar. Assim. Então,
A gente tem clientes que estão na costa leste dos Estados Unidos, costa oeste, América Latina, Europa, Oceania, então a gente tem um portfólio de clientes bem diversificado nesse sentido, que permite com que, enfim, eventualmente você encontre aí um cliente que se encaixa aí naquele horário que você gosta de trabalhar. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa mais noturna, então esse é um horário que, enfim, é o horário que eu normalmente sigo, mas para quem é mais matinal também, normalmente consegue essa adaptação. Então, existe, sim, uma variedade de time zones, uma variedade aí de disponibilidade de horário que permitem que, eventualmente, né, você escolhe aí um projeto que esteja ali bem alinhado, assim, com o seu desejo, né, de organizar seu horário de trabalho. Também tivemos a pergunta, né, sobre engenharia e análise e ciência de dados. A gente tem vaga para essas posições e sim, assim, eu peço para que você fique de olho, então, na nossa plataforma de vagas, que assim, é um tema que constantemente marca presença lá. A gente sempre tem pelo menos uma ou duas coisas lá para você dar uma olhada e se inscrever. Também um comentário aqui da Lauren, né, sobre para próximas edições a gente ter representantes de grupos de diversidade, né? Eu sou um homem bissexual, faço parte da comunidade LGBT da Xteam. A gente tem aí alguns canais para pessoas que são membros de comunidades diversas na Xteam, independente do seu interesse, independente da sua posição. A gente tenta conseguir juntar as pessoas que têm, né, experiências de vida em comum. Ainda mais é muito legal, como, enfim, homem LGBT, falando sobre essa experiência, para mim, ver como é que isso acontece em outros países, com outras pessoas que têm, enfim, que vivem essa experiência de vida parecida com a minha, é muito legal. Então a gente não se preocupa que a gente vai fazer questão de nos próximos episódios também trazer aí representatividade feminina e de outros grupos de diversidade, para vocês conhecerem um pouco de como é que esses grupos se desempenham aqui na Xteam. Né? No grupo LGBT, que é o que eu posso falar sobre mais diretamente, eu posso dizer que a gente tem uma união bem forte, a gente tem um grupo no Slack constantemente, onde a gente compartilha, né, experiência de vida, piada, meme, etc. Então, assim, não se preocupa que você será bem recebida na Xteam, independente de, assim, na verdade, você vai ser super bem recebida e mais bem recebida ainda, porque a gente é uma empresa super que enfim, acolhe e reforça esse sentimento de pertencimento que pra gente é muito importante. Ok. Eu já vou também aqui encaixar na próxima pergunta que o pessoal fez pra gente. Foi o seguinte: júnior ou sem experiência consegue entrar? Então, acho que o Léo pode começar nessa e depois a gente passa para os outros parceiros também. Ok. Na Xteam a gente foca mais em vagas de maior nível de senioridade, né? A gente tem aí um pré-requisito informal aí de 3, 4 anos de experiência. Mas é importante destacar, assim como a pergunta da formação, né, se precisa fazer uma faculdade ou não, o nosso foco é, acima de qualquer coisa, contratar pessoas que sejam, né, boas pessoas e desenvolvedores bons. Assim, são as duas coisas que a gente valoriza, né? Pessoas boas que também são desenvolvedores bons. E se você tiver conhecimento, curiosidade, boa comunicação, você não precisa ter feito uma faculdade, você não precisa ter trabalhado na melhor empresa do mundo. Se você conseguir demonstrar valor para a gente no processo seletivo, através das conversas que você tiver com membros da Xteam, ou se você tiver um perfil no LinkedIn completo, um perfil no GitHub, onde a gente possa dar uma olhada na sua maneira de codar e ver, enfim, o que combina com a gente, o que não combina, o que pode melhorar. Então, sempre que você deixa essas informações à vista e bem comunicadas, bem explicadas para o time de recrutamento, isso facilita muito, né, que a gente consiga. A gente busca, na maior parte do mercado, né, o recrutamento de seleção, ele funciona de uma maneira onde os recrutadores eles estão buscando o seu não, né, eles estão buscando um motivo para te reprovar. Na Xteam a gente tem um funcionamento um pouco diferente, a gente quer o seu sim. Então a gente caça no seu perfil todas as informações possíveis para a gente conseguir te apresentar na melhor luz possível para todas as pessoas que forem te conhecer depois da gente. Então toda comunicação que você deixa sobre as coisas que você fez, os projetos pessoais que você fez um jogo no Game Jam, posta, escreveu um artigo, posta. Tudo que você fizer que for relevante, deixa lá, porque, enfim, a equipe de recrutamento, posso te garantir que existe uma paixão e um amor muito grande no que a gente faz, para a gente conseguir apresentar seu perfil de uma maneira que seja, né, compelling, que seja atrativa para os nossos clientes. Legal. E eu tô vendo que o pessoal tá bem engajado aqui nos comentários, tá ótimo o pessoal se respondendo já nos comentários. Só que eu vi uma pergunta aqui bem interessante também, que é do Galeon. Ele tá falando o seguinte: como funciona o trampo? Tu se cadastra, pega um projeto e quando acaba, precisa correr para pegar outro para receber no final do mês? Eu acho que agora vai ser interessante perguntar tanto para o Juliano quanto para o João. O João acabou de começar a trabalhar com a gente, o Juliano já está trabalhando há um pouco mais de tempo. Eu vou perguntar primeiro para o João, então. João, explica aí pro pessoal como que funciona o trampo para você no dia a dia. Cara, no sentido de rotina ou no sentido de... Acho que a pergunta tem um pouco de tipo de estabilidade.
É no sentido, tipo, estou contratado e daqui a pouco eu acabo o contrato, vou para outro cliente, ou no sentido assim mesmo de rotina, etc. Vamos começar então pela parte de rotina, que é o que tange diretamente a você. E aí depois a gente fala sobre o geral. Entendi. Cara, basicamente assim, eu acredito muito que isso varia de cliente para cliente, cada cliente tem seu processo, tem sua rotina, etc. Mas a minha rotina de trabalho eu tenho reuniões todos os dias, né, num horário específico do time zone que eu trabalho no time zone do Pacific Standard Time, que é mais ou menos, acho que é o mesmo time zone da Califórnia e etc, né? Então, eu tenho uma reunião diária todo dia para fazer alinhamento com o cliente, para demonstrar o que eu fiz no dia anterior, o que eu vou fazer, reunião diária, né, stand-up dele, e às vezes eu participo de outras reuniões, de alguns outros assuntos, por exemplo, eu estava fazendo uma parte lá, implementando um BI lá para um projeto à parte, eu tinha reuniões específicas para lidar com esse BI desse projeto à parte, né, fazer algumas coletas de métricas e apresentar alguns relatórios, alguns gráficos, alguma coisa que eu construía, mas era algo específico para esse outro projeto, digamos assim, que eu estou inserido ali dentro. Mas, no geral, é reunião diária, você vai se alinhar com a sua equipe, se você precisar resolver algum problema, você vai fazer um call. Pode ser que, por exemplo, dentro da sua equipe você tenha algum membro que trabalha num time zone totalmente diferente, como no meu time tem uma pessoa que trabalha das Filipinas, né? Então ele dá 12 horas de diferença. Então quando eu tô acordando ele tá indo dormir, né? Basicamente assim. E aí nesse momento entra muito a questão de comunicação assíncrona, né? E eu acho que o segredo, acho que isso, assim, trabalhar remoto é igual a comunicação. Se comunique, deixe claro as coisas. Você tem que, quando as pessoas não estão no mesmo time zone que você tem que ter isso mais forte ainda, porque você precisa fazer uma comunicação assíncrona. O cara vai te responder daqui a algumas horas, né? Talvez só quando você está terminando de trabalhar que dele vai te responder, aí, sabe? Então, a rotina é essa, é fazer reuniões, implementar as coisas, apresentar no outro dia. Óbvio, eu estou como um cargo de engenheiro de software, né? Essa é a minha rotina. E basicamente comunicação. Comunicação é a chave para você se dar bem trabalhando remoto e principalmente com pessoas de time zone diferente. Eu acho que é bem por aí, sim. O que a gente tenta fazer sempre é estar presente em todas as reuniões o quanto possível, sempre que tem alguma reunião com o cliente diretamente. Caso contrário, caso você não possa participar por qualquer motivo que seja, sempre tentar manter por escrito todas as tarefas que você está exercendo no dia, o que você está buscando fazer, que tipo de informação você está procurando. A comunicação é essencial para esse tipo de coisa. E em relação ao time zone, depende muito do cliente para o qual você está trabalhando. Eu estou trabalhando para Fox, fica em Los Angeles, 5 horas de diferença para cá, então eles nem exigem que você fique as 8 horas de overlap com eles direto, você pode ficar o tempo que faz sentido para você, desde que você participe das reuniões-chave que fazem sentido para você, por exemplo. Daily meeting. Faz muito bem você estar no daily meeting, até para você saber como vai ser o andamento das tarefas do dia do seu time, ou tirar dúvida de alguém, se alguém tiver alguma dúvida em relação a uma tarefa que você está executando. O meu dia a dia já é um pouco mais diferente do João, porque eu fico mais envolvido em reuniões, até pelo role que eu estou exercendo, e não estou mais codando tanto hoje em dia, gostaria de estar mais vida de burocrata essa daí. E eu vi uma pergunta a respeito do inglês, até se inglês fluente é obrigatório, se tem cliente no Brasil. Inglês fluente é obrigatório para todas as vagas que a gente tem. Esse aí, até nessa questão do inglês, né, eu acho que, assim, seja sincero. Se você, por exemplo, se você não fala nada de inglês, seja sincero. Se você fala inglês o suficiente para se comunicar, entender, conseguir passar o que você quer, você entender o que você quer, seja sincero. Se o cliente se sentir confortável em trabalhar com você desse jeito, tudo bem. Se isso não for, se ele precisa de alguém extremamente perfeito no inglês, seja sincero, porque você vai passar por um processo de entrevistas, né? Então, se você passou nesses filtros, é porque tá tudo certo. Mas assim, você tem que saber falar inglês, né? Tipo, não tem como você só fazer por escrito, ou só ler, só fazer reunião por escrito, etc. Você precisa participar efetivamente de reuniões, conversar com o cliente, explicar o que você está fazendo, entender as demandas. Então, inglês é indispensável.
Tem algumas coisas que eu vi ali no chat também que são bem relevantes e que as pessoas vêm perguntando. Teve uma pergunta se a gente recebe em dólar e como a gente faz para receber. Não só a gente recebe em dólar, como tem uma vantagem em relação à Xteam, quando comparado com outras empresas desse segmento de outsourcing, é que a gente recebe com rate global. Tem muita empresa que fica procurando pessoas para trabalhar na América Latina para pagar um rate mais baixo. Então, esse não é o caso da Xteam. A gente recebe em dólar com rate global e o recebimento é transferido diretamente para a nossa conta bancária, se a gente quiser, ou você pode utilizar um intermediário bancário. Tem várias formas de você receber o dinheiro. Isso aí, perfeito. Eu acho que a gente já respondeu algumas perguntas bem bacanas já. E a gente preparou aqui para vocês, gente, como a gente falou que a gente também quer mostrar um pouquinho sobre a Xteam. Eu vou colocar aqui agora na tela para vocês verem internamente como que é o nosso Vault, como que é o nosso XHQ, que a gente chama, que é onde a gente faz, é o nosso site interno, onde basicamente tudo relacionado à Xteam, a esse mundo interno nós acessamos. Então, eu vou adicionar aqui a nossa stream. Se vocês estiverem vendo aí direitinho, fala pra gente. O Léo que tá operando pra gente é essa daí. E, Léo, explica um pouquinho pra gente do que a gente tá vendo aí e mostra um pouquinho do Vault pra gente também, por favor. Ok. Bom, esse daqui é o XHQ, a nossa plataforma interna principal, né, por onde você administra a maior parte da sua vida como dev internamente para a Xteam. Quando você entra para a empresa, você recebe uma conta aqui. Por aqui você consegue ver, enfim, todos os invoices que você já enviou para a empresa, né? Você tá a sua informação bancária para você receber da maneira que você preferir. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois também. Você pode fazer o pedido de solicitação de férias, ver todos os documentos relacionando você a Xteam empresa, caso você precise prestar contas para, enfim, outras empresas, governos, bancos, etc. E pode ver também a nossa parte de gamificação, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Bom, primeiro, né, falar um pouco, né, sobre o Unleash Mais, que é esse programa que a gente tem desse benefício que o Juliano estava falando agora há pouco, sobre qualidade de vida e redução de burnout. Todo mundo na Xteam tem acesso a esse budget e é igual para todo mundo, independente de cargo, independente de projeto, não tem a ver com desempenho. A gente acredita, né, nessa recompensa a priori. Se você tiver uma infraestrutura legal para trabalhar, se você estiver motivado, a gente acredita que você vai saber fazer o seu trabalho, então não precisa a gente ficar em cima do seu ombro o tempo inteiro. Então a ideia é realmente a gente conseguir capacitar vocês para que vocês tenham uma infraestrutura de vida que te permita ser feliz, que te permita passar tempo com a sua família, fazer coisas legais, dedicar aos seus hobbies e entregar o que você precisa entregar, mas com prazer, né? E não enfim, sendo pressionado de um jeito negativo. Por aqui você, como eu mencionei antes, pode fazer pedido de férias, indicar novas pessoas, mas vou mostrar um pouquinho para vocês, então, das bounties, que são essas coleções de moedas, de insígnias que vocês podem coletar, que te dão acesso a moedas para vocês gastarem na nossa loja, comprarem esses produtos legais, como esse boné, por exemplo, ou essa camisa. Por aqui vocês conseguem ver todo o tipo de missão que a gente passa para vocês. Como vocês podem perceber, tem muito a ver com balanço vida e trabalho, né? Incentivar vocês a buscarem novas coisas. Toda season, né? A gente está na season 8 agora, a gente pode explicar um pouco depois como é que isso funciona. A gente lança novas insígnias e a comunidade tem a possibilidade de criar as próprias insígnias também. Então, por exemplo, a gente começou a season 8 essa semana. Aqui estão as 5 insígnias que foram lançadas conjuntamente ao início dessa season, né? Então, seja o melhor em alguma coisa que você faz. Então, sei lá, seja o melhor em uma partida de videogame, ou, enfim, faz um post que tem muitos comentários, etc. Deixa eu ver, melhor alguma coisa sobre si mesmo. Enfim, pare de procrastinar e realiza aquele seu sonho que você estava para realizar. Então, a gente tenta te motivar a fazer coisas fora da Xteam também, para que você traga isso para dentro, encontre pessoas que tenham interesses parecidos com vocês. Vocês podem encontrar pessoas que gostam, enfim, do mesmo tipo de filme, do mesmo tipo de música, ou que queiram tocar um projeto junto em paralelo, que seja, enfim, bacana e motivador para vocês. Assim como vocês podem criar moedas, né, e insígnias para outras pessoas coletarem. Temos aqui alguns exemplos. O Age falando sobre pedindo para as pessoas compartilharem alguma coisa que elas sentem falta por conta da pandemia, enfim, iniciando toda uma discussão sobre, né, tipo, como é que a gente vai viver a nossa vida depois que esse momento acabar, o Sam pedindo para que a gente se apresente. Então, basicamente, a gente cria esse ambiente, né, bem ativo de conversa, de conexão entre as pessoas, de um jeito que eu acho que é bem bacana. Para além das bounties, né, como vocês podem perceber, cada uma delas tem um nível diferente de moedas, de acordo com a dificuldade. A gente também tem as missões, que são conjuntos especiais de insígnias para vocês coletarem perto de alguns eventos especiais, como a gente teve o lançamento da Season 8 recentemente,
essas daqui são as missões relacionadas a esse lançamento. E basicamente, a mesma coisa, vocês ganham moedas que vocês podem usar na nossa loja interna, a The Vault. Toda quinta-feira temos produtos novos sendo lançados. A gente tem aí o que a gente chama de Vault Drop Tuesday, então fiquem atentos, vocês entram para a organização, toda quinta-feira tem algum produto muito legal como esse que vocês podem ver aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que eu comprei, para vocês verem outros itens que a gente já teve na Vault que são muito legais. Essa daqui é o nosso hoodie que a gente lançou em comemoração ao lançamento da Season 8, que eu já comprei, estou esperando chegar, muito maneiro. Essa daqui é a camisa que eu estou usando agora mesmo, né, da Mulher Maravilha. Temos essa mochila que eu tenho também, a camisa, lâmpada, doação para organizações de suporte. Aqui foi uma para doação de cesta básica para famílias na República Dominicana. Aqui são outras camisas de X-Team que eu tenho, o boné, esse daqui. Esse daqui é meu desk mat, que eu queria conseguir mostrar para vocês depois, mas eu não sei se vai dar, mas enfim, enorme, muito bonito. Como eu mencionei, né, a gente tem várias iniciativas de apoio a grupos minoritários. Eu, particularmente, compartilhei bastante doações para a causa LGBT. Inclusive, essa organização aqui brasileira é a Casinha, fica no Rio de Janeiro, de suporte a jovens e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por conta, né, de homofobia, além de uma iniciativa de plantar árvores para reflorestamento, que é bem bacana. E essa foi a primeira camisa que eu comprei, que, enfim, também tem uma arte muito maneira. Acho que a princípio é isso. Tem muito mais coisas que a gente pode mostrar, tem muitas novidades que, enfim, nem as pessoas que estão aqui sabem. Isso daqui é uma novidade que a gente vai lançar daqui a muito em breve. Mas eu vou deixar para mostrar também depois o handbook, que alguém perguntou como é que é o onboarding. A gente tem todo um guia para quando você entrar na X-Team, você ler e você se inteirar sobre como é que isso funciona X-Team, como é que são os canais do Slack para você se organizar, como é que funciona essa história toda de seasons, de bounties, porque pode ser meio confuso a princípio. Então a gente deixa tudo bem explicado numa documentação super clara para você entender, por exemplo, como é que você entra para a organização, enfim, nossas regras, nossa cultura, nossos valores, como é que você pode se organizar. A gente tem vários guias aqui também sobre a comunidade e como é que a gente se organiza no Slack e, enfim, as atividades que a gente faz. Uma coisa que a gente costumava fazer, que a gente está em pausa por conta do coronavírus, né, são os X-Outposts, que são esses eventos mensais em países diferentes, onde a gente junta aí, enfim, 10 X-Teamers, 12 X-Teamers, para passarem 2 semanas trabalhando, enfim, em algum lugar diferente, né, conhecendo uma cultura nova e interagindo presencialmente. A gente não está fazendo isso nesse momento por conta da pandemia, mas assim que isso, né, voltar a ser possível, a gente certamente vai voltar com isso aí. Mas enfim, eu vi algumas perguntas sobre como é que funciona o onboarding e se você vai receber ajuda. Não se preocupa, a gente tem uma comunidade muito forte nesse sentido, tanto para apoio, né, de cultura mesmo, de estar na organização e se organizar, mas também na parte técnica. A gente tem vários canais no Slack para tecnologias específicas, para vocês tirarem dúvidas sobre, enfim, alguma library específica que vocês precisem usar no projeto de vocês. Provavelmente já tem alguém na X-Team que está cansado de usar aquilo, e vai saber te explicar para você muito bem e vai estar super disposto a te ensinar. Então não se preocupe em relação a isso, vocês vão receber todo tipo de apoio que vocês precisam. Acho que é isso. Vou passar aqui a palavra pro Arthur de novo. Então, beleza. Voltamos, então. Vamos voltar agora à dinâmica de responder algumas outras perguntas e a gente mostra mais coisas da X-Team também na medida que for surgindo. Acho que brigadão, Léo, por ter mostrado isso tudo aí. É até interessante saber um pouco dos sneak peeks que a gente vai ter aí pra frente também de algumas coisas. Eu vi aqui que um pessoal falou do seguinte. O contrato é CLT ou PJ? E também perguntando se existe vaga para Dev Flutter. Eu acho que tem vaga para todos os devs, isso daí você pode ficar tranquilo. Mas sobre CLT e PJ, na verdade, o Léo pode falar melhor do que a gente, porque ele trabalhou muito também nessa parte. Léo, eu tô te sobrecarregando aí agora. Só que eu acho que você começa a falar e depois a gente, como dev, fala um pouquinho como é que é a nossa experiência ao receber, como é que é a questão de contrato, isso tudo. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco também. Ok. Sim, a gente tem essa perspectiva na X-Team de deixar as coisas o mais livres possíveis para que as pessoas lidem com elas da maneira que for melhor para cada um, né? A gente tem aí, enfim, pessoas trabalhando em vários países diferentes e isso exige uma certa flexibilidade na maneira de contratar e, enfim, na maneira de oferecer esse apoio. Então, hoje a gente não contrata, enfim, a nossa contratação é por serviço prestado, né, PJ, mas, enfim, ainda mais porque a gente não tem escritório físico no Brasil, né? Isso ainda é um impeditivo. Na verdade, a gente não tem escritório físico, a gente é 100% remota mesmo, e funcionando muito bem assim. Mas, assim, como a gente sabe que existem alguns benefícios a mais em relação a uma oferta CLT,
a gente tenta oferecer esses mesmos benefícios de outras maneiras. Então, por exemplo, a gente não tem benefícios tradicionais de CLT como vale transporte e vale alimentação, mas a gente tem categorias no Unleash para restaurante e viagens e transporte. Então, enfim, isso está coberto ali, de alguma maneira. Plano de saúde, não podemos oferecer, porque não somos CLT, mas existe uma categoria no Unleash para saúde também, saúde e bem-estar. Então, apesar de a gente não conseguir oferecer esses benefícios diretamente, a gente não só tenta oferecer, né, um salário que seja competitivo, o que, enfim, ainda é reforçado pelo fato do pagamento de $100, como alguém perguntou aí já, como a gente também oferece esses outros benefícios para compensar essa parte, assim. E, no geral, a gente tem bastante liberdade para receber da maneira que a gente preferir. Então, eu, por exemplo, inicialmente, quando eu entrei, eu recebia numa conta pessoal, num banco tradicional, e, eventualmente, eu migrei para 2 startups, né, enfim, uma fintech de pagamento, né, um banco não tradicional, e uma outra de câmbio, né, que, enfim, que ofereceram taxas reduzidas para ex-teamers especificamente. Essas taxas são bem atrativas, né, a Husky, caso alguém tenha curiosidade. E, enfim, são as maneiras que eu recebo hoje, mas todo mundo na Xteam tem uma maneira de receber diferente de acordo com a necessidade. Tem gente, por exemplo, que é brasileiro, mas prefere receber numa conta norte-americana. Enfim, cada um lida com isso da maneira que for melhor e mais conveniente. Perguntar aí também pro João, pro Juliano, pro Arthur, como é que vocês lidam com isso, né? Como é que vocês preferiram resolver essa questão. Exatamente. Eu acho que não sei nem se eu definiria como PJ até, porque você não é necessariamente obrigado a abrir uma empresa para você começar a receber ou trabalhar para a Xteam. Se você quiser receber como pessoa física, você pode. Você vai pagar lá o seu percentual do carnelhão todo mês e tomar aquela mordida boa da Receita Federal. Porém, como o pessoal pergunta muito de CLT e tal, isso acontece bastante com os meus amigos. Você largou a segurança da CLT para trabalhar para uma empresa de fora sem segurança nenhuma. Cara, o dólar está 5,50. Se você avaliar que a média mundial para engenheiro de software é $100 mil por ano, e você multiplicar isso por 5, dá R$500 mil por ano. E só com isso daí você já consegue bancar todos os custos que a CLT te daria, ou o custo de abrir empresa, ou o custo de qualquer coisa que você quiser. Então, independente da ótica pela qual você olhe, faz muito mais sentido você trabalhar ganhando em moeda estrangeira do que ganhando em real. Exatamente. Eu acho que, assim, um grande ponto que todo mundo me perguntou também, e o Juliano também trouxe isso, trouxe à tona, é a questão da segurança, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que prezava muito pela segurança, principalmente no que tange a trabalho. E eu descobri que eu acho que eu me sinto mais seguro hoje em dia na Xteam do que em qualquer outra empresa tradicional que eu já tenha trabalhado antes. Seja por essa questão da gente receber indexado no valor salarial global de desenvolvedor. Então você sempre vai estar bem posicionado, sempre vai estar bem colocado. E também o ponto para mim que é um dos principais, que muita gente também não sabe, e muita gente perguntou sobre isso, então eu vou utilizar esse gancho para poder falar sobre isso também. Sobre a questão de como são os projetos aqui na Xteam. Nós somos contratados para projetos, né, para projetos de clientes. Então você geralmente vai ter aí, durante o processo seletivo, tá? Via de regra, vai ter alguém do Cavalry primeiro entrando em contato com você, que no caso, o Léo fazia muito esse papel e agora ele migrou, mas sempre vai ter uma pessoa dessa equipe primeiro entrando em contato com você, te conhecendo, vendo se você é um dev interessado, que tem esse fit com a cultura da Xteam. E aí, após isso, vai ter uma entrevista técnica. No caso, eu não sei o João, mas só que eu e o Juliano, nós fazemos parte dessa equipe de vetting, então a gente ajuda nessas entrevistas, seja para outros clientes, seja para a própria Xteam. Então a entrevista técnica é geralmente com um desenvolvedor da Xteam que domina aquela tecnologia. Durante essa entrevista técnica, muita gente perguntou, é no molde das FANG ou não, etc. Não é o molde das FANG. Você não vai passar 6 horas com 6 desenvolvedores diferentes fazendo 6 questões de algoritmo em 45 minutos cada uma. Acredite, eu já fiz muito. Eu gosto dessa parte de resolução de algoritmos. Eu sou até ridicularizado no nosso grupo interno por causa disso. Mas por mais que seja completamente contrário à minha vontade, o nosso processo seletivo não é esse. Nosso processo seletivo, ele visa, como o próprio Léo falou, em saber os seus pontos fortes
e não em tentar te pegar na tangente, te pegar na curva e falar assim, agora a gente descobriu que você não sabe isso, então você não passou. É justamente o contrário. O entrevistador técnico, ele vai estar na entrevista para poder te ajudar durante o processo seletivo. Então, geralmente é uma pessoa que conhece muito aquela tecnologia para poder conseguir puxar de você tudo que você sabe sobre essa tecnologia e como que você pode se encaixar nesse projeto ou não. Uma vez que você está nesse projeto, você vai ter o seu valor de hora definido e você vai declarar a quantidade de horas que você trabalhou naquele projeto, geralmente indexado para 8 horas por dia. E a questão da segurança que pega é o seguinte, a Xteam ela tem um método super bacana que é o seguinte, uma vez que você está dentro da Xteam, eu acho que é a empresa mais esforçada do mundo em te manter na Xteam. Então, assim, você só não vai estar na Xteam se você não quiser. Essa é uma verdade que eu descobri e que me deu uma segurança muito maior do que eu tinha em outras empresas tradicionais. Porque mesmo que o seu projeto seja terminado, você pode trabalhar nos projetos internos da Xteam durante um tempo. E durante esse mesmo tempo, o pessoal do time de Cavalry vai estar te colocando em várias outras entrevistas já à frente para poder ver se consegue te colocar em outro cliente. Então, assim, é um processo que eu passei por ele. Eu entrei primeiro numa empresa que chama Beachbody, e por causa de alguns motivos teve um encurtamento na equipe. Eu ainda estava trabalhando na Beachbody quando recebi o meu ok na Fox e simplesmente de um dia para o outro eu saí de uma equipe e fui para outra sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de estresse gerado por isso. Então, assim, esse tipo de segurança eu acho que eu nunca vi em nenhuma empresa aqui do Brasil, pelo menos. Pelo menos das empresas que eu tive experiência. Então, acho que, assim, isso é algo fora do normal e é algo que a gente só vê quando tá aqui dentro mesmo. Parece que tem pegadinha, não tem. É realmente isso. O seu trabalho, se você tiver um trabalho bacana, se você tiver uma seriedade, você vai ser recompensado por isso. É basicamente isso que acontece. Não tem nenhuma pegadinha no meio do caminho. E João, você foi o único... Uma coisa que a gente incentiva bastante até... Então, pode falar, uma coisa que a gente incentiva bastante nesse meio é até que você tente dominar mais de um tipo de tecnologia que está em demanda, porque, sei lá, vai que por algum motivo o seu projeto é um projeto que tem um tempo mais curto, você pode ser facilmente realocado em outro cliente, mas além desses clientes que têm projetos um pouco mais curtos, a Xteam tem muitos clientes que têm projetos full-time ad infinitum, como é o caso da Fox, Riot Games, Coinbase. Esses clientes tendem a contratar as pessoas para ficarem lá por muito tempo. Por exemplo, a gente tem pessoas que estão trabalhando pela Xteam para a Fox há mais de 7 anos já. Então, esse é o tipo de coisa que você não vê normalmente nesse tipo de empresa. Exatamente. E João, também passa um pouquinho a sua perspectiva aí pra gente dessa questão toda. Eu ia falar até um outro ponto que é o seguinte, né? Experimenta colocar Xteam no LinkedIn. Vocês sabem o que eu tô falando. Tipo, é bizarro, sim, porque chove de gente mandando vaga. Cara, tipo, é bizarro. Do dia pra noite, assim, tipo, eu botei que eu trabalhava no Xteam e, cara, chega muita vaga, tipo assim, pra trabalhar, entendeu? Então, só que, óbvio, são vagas que nem se comparam com o Xteam, né? Mas, assim, tem essa parte interna do Xteam que você pode ter alocado por projetos, mas, assim, isso pro seu currículo, você trabalhar no Xteam, te dá uma estabilidade na vida, entende? Que tu fala, pô, já trabalhei no Xteam. Cara, muita gente reconhece o Xteam, sabe, lá fora e manda vagas direto para quem trabalha no Xteam. Outra coisa que eu acho que é legal checar é o Glassdoor também, né? Porque para além da quantidade de vagas e de oportunidades, né? A gente falou aqui bastante sobre como é bom estar aqui, né? Tipo, como é esse fato de... Enfim, tem o trabalho no cliente, enfim, que é bem importante, mas a nossa vivência aqui na Xteam é tão legal que eu acho que vale a pena, quem não viu ainda, ver como é que funciona a experiência aqui dentro, né? Lá no Glassdoor, nossos feedbacks em relação a como é que é a cultura organizacional e como é que as pessoas se sentem... estão trabalhando pra gente, né? Acho que também é outro lugar legal para vocês checarem. Só reforçando um pouco, né, de como é que funciona esse processo pós fim de projeto e, enfim, como é que isso funciona no background para vocês entenderem um pouco e terem ainda mais segurança. Sempre que uma nova vaga abre, ela abre automaticamente uma lista de perfis que são as pessoas que estão na Xteam hoje, que estão para mudar de projeto.
Então, quando uma vaga nova chega, a gente considera ex-teamers primeiro. A gente sempre, novamente, a gente se esforça muito, a gente tem, assim, isso é baked in, isso é parte integral, né, crucial de todos os nossos processos. Assim, o primeiro passo se existe uma maneira da gente priorizar um ex-teamer, enfim, garantir que, enfim, ele tenha segurança, garantir que ele continue na empresa, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente sempre considera essas pessoas primeiro. E as pessoas que já passaram pelo processo seletivo, não se preocupa, a gente, enfim, não é daquelas empresas guardando o seu currículo e usamos como rascunho depois, ainda mais que a gente é, enfim, extremamente digital, então isso nem faria sentido. Mas a ideia é que a gente realmente mantém um tracking bem completo das etapas que vocês passaram, para vocês não precisarem passar por, enfim, processos repetidos e as mesmas perguntas, aquela experiência negativa, né, que se vive em muitos processos de recrutamento. Então, se você já passou pelo processo, por algum motivo, você chegou numa das etapas finais, mas, enfim, algum outro candidato foi selecionado, ou, enfim outra possibilidade apareceu, você continua marcado no nosso sistema como alguém que passou por aquelas etapas. A gente tem todos os feedbacks que você recebeu para reaproveitar você para o processo seguinte e entrar em contato assim que a gente tiver alguma outra oportunidade que case bem com o seu perfil. Beleza. E aqui respondendo também algumas perguntas aí do pessoal que eu acho que eles não escutaram no meio da frase do Juliano, no caso, né? Só que todo mundo falando, qual o valor médio da hora? Como a gente trabalha com rates internacionais, então o valor médio da hora hoje em dia para um desenvolvedor em nível sênior seria aí dos 105k dólar ao ano. Aí vocês podem converter isso daí para a quantidade de horas ou para o valor mensal, que é esse valor em dólar, tá? Então 105k dólar ano. É mais ou menos essa a média aí. E aqui agora vamos continuar aqui agora pegando algumas outras perguntas, que eu acho que a gente está indo num flow bem interessante. A gente está quase chegando ao fim desse primeiro episódio. Então vamos separar aqui mais umas 2 ou 3 perguntas para a gente poder responder para vocês e deixar pelo menos a maioria das pessoas sem dúvida alguma. Então perguntaram como funcionam os testes na X-Team. Eu acho que a gente explicou um pouquinho sobre isso, né? Que o processo seletivo ele é muito na base da conversa e da sua experiência. Então acho que, claro que isso vai variar de entrevistador para entrevistador, mas via de regra eu acho que passa muito por isso. Você como desenvolvedor vai saber claramente identificar o nível de senioridade de outro desenvolvedor para uma tecnologia. Então é algo que com certeza é visto durante a entrevista. E aqui agora, eu acho que essa dinâmica da X-Team une e anima mais as pessoas, até mais que muitas empresas de trabalho presencial. Eu acho também bacana. E eu tinha separado uma outra pergunta que agora subiu, eu não vou conseguir citar a pessoa, só que perguntaram pra gente, do ponto de vista pessoal, o que mais agrada a gente na X-Team. Só antes disso eu vou responder aqui a pergunta do Euclides. Tem vaga pra QA também? Não tem, Léo? Se eu não me engano, a gente também contrata QA. Então, é basicamente nisso daí. Agora, para cada um de nós, então, para mim, pro Léo, pro João e pro Juliano, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente mais gosta da X-Team hoje em dia, tá? Eu acho que, assim, eu passei a valorizar demais o conceito de comunidade depois de estar na X-Team, ok? Então, o grande ponto para mim, assim, que é uma coisa que parece até história para boi dormir, né? Muita empresa usa isso, mas eu acho que a empresa que eu senti isso na pele mesmo foi a X-Team. Não dá nem pra gente poder passar por alto tudo que tem dentro do trabalho diário, mas só que, por exemplo, dar um exemplo prático para vocês de uma coisa que eu gosto muito, que eu não tive em outra empresa. Na X-Team, quando você entra, você pode escolher uma casa dentro da X-Team, que é basicamente como se fosse o seu clã, para quem já jogou algum tipo de jogo online. Inclusive, o capitão da minha casa tá aí, então, assim, é interessante falar isso. Só que tem muitas tasks, tem muitas bounties que elas são pras casas. E o nível de pertencimento que você tem trabalhando desse jeito, interagindo desse jeito com seus colegas de trabalho, é algo que eu nunca imaginei em ter. Então, assim, a gente tem missões, por exemplo, até essa semana a gente vai ter uma missão que é uma maratona, que vão ser casas contra casas e vai ter uma premiação final. Então, assim, isso é algo que eu nunca imaginei de ter numa empresa presencial, quem dirá numa empresa de trabalho completamente remoto. Então, assim, eu acho que isso pra mim, assim, é um ponto crucial, um ponto sensacional, e eu acho que nenhuma outra empresa vai conseguir igualar nesse ponto de maturidade que a X-Team tá.
Aí agora pode falar, então, próximo Juliano aí, por exemplo. A Xteam, na real, eu gosto de falar que ela até mudou bastante a minha vida, né? Antes eu costumava trabalhar mais do que 8 horas por dia, eu tinha que viajar bastante, acabava ficando muito longe da família, então acaba que a situação de trabalhar remoto foi um dos grandes fatores para poder vir trabalhar na Xteam, fora, claro, o dólar, obviamente, mas poder trabalhar com a minha filha aqui do lado, poder parar um pouco para brincar com ela, sair com os meus cachorros, correr, fazer qualquer coisa, ainda com o incentivo da empresa de ter outros amigos no Slack fazendo outras atividades junto com você, cara, isso é bom demais. Além dos canais para ficar falando abobrinha ou ficar jogando jogos coletivamente, a gente também, de vez em quando, compartilha receitas ou hobbies ou atividades que a gente gostaria de fazer em conjunto. Então, é até engraçado, porque eu conheço mais esse bando de gente da Xteam, mais sobre seus comportamentos, o que eles gostam de fazer, sobre a sua família, sobre seus hobbies, do que eu conhecia as pessoas com a qual eu dividi um escritório por 3 anos, sei lá. Então é bizarro, porque a quantidade de informação que a gente compartilha o tempo todo no Slack acaba sendo um histórico, né? Você tá ali vendo informações sobre a vida da pessoa, sobre seus hobbies, sobre o que ela gosta. Vocês acabam compartilhando hobbies em comum, então a gente tem canais no Slack sobre pessoas que gostam de moto, ou sobre pessoas que gostam de futebol, sobre pessoas que gostam de desenho japonês, quem gosta de comer junk food. Então, tem vários grupos diferentes onde você pode se juntar e compartilhar interesses com as pessoas. Então, juntam várias coisas, né? Você poder trabalhar em horas que fazem sentido para você, você poder estar perto da sua família, você poder dividir atividades e hobbies com outras pessoas, isso tudo pesa muito. Então, é um lugar muito bom para se estar. João? É isso aí. Acho que tem um resumo bem bom. Acho que esse instinto de comunidade. A gente está remoto, mas eu sinto a presença dos brazucas, digamos assim, que é o nosso grupo ali de brasileiros no Xteam, né? A gente conversa entre si, a gente troca ideia e, cara, uma coisa que para mim dentro do Xteam é impagável são os eventos que acontecem. Quando eu entrei em dezembro no Xteam, tava rolando aqueles eventos finais de ano. Cara, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Tipo, é uma empresa remota, mas consegue me tocar de um jeito aqui na minha casa, uma energia, assim, tipo, do que eu tô assistindo ali, que interage comigo, sabe? Aqueles jogos lá, o que vocês acham? Pega a porta da esquerda ou a porta da direita, assim, os eventos lá. Aí a galera vota pra esquerda, aí a história toma um rumo diferente. E tem umas ações ali durante o ano também, que daí eles passam as ações que aconteceram, ajudando pessoas de desastres naturais, pessoas que estão passando com dificuldades na vida. Cara, é emocionante, assim, sabe? Então é uma empresa que realmente te traz emoção, te traz energia, te traz uma coisa, tipo, que é remoto, mas, assim, até hoje nenhuma empresa física que eu trabalhei no escritório conseguiu despertar isso em mim, sabe? Essa emoção, essa energia, ficar emocionado com uma coisa que está acontecendo. E o mais incrível é que tudo isso acontece remoto. Eu aqui na minha casa e o negócio ali na frente do computador consegue me tocar de um jeito, de uma forma incrível. Isso te energiza, te deixa, tipo, motivado para trabalhar e etc. Perfeito. E para você, Léo? Também é interessante ter o seu ponto de vista. Para mim é um pouco diferente, porque eu entrei, né, não como dev, mas como recrutador. É diferente só como eu entrei, mas o meu sentimento é exatamente o mesmo. A Xteam apareceu na minha vida também no momento que foi bem, enfim, turning point, foi bem crucial. Enfim, foi no momento que eu estava estruturando minha vida também, assim como, enfim, temos muitos Xteamers estruturando família, eu já com famílias estruturadas, estava no começo dessa jornada. Enfim, como eu falei, eu me mudei depois que eu vim para cá. Então, a Xteam apareceu num momento da minha vida que me ofereceu muita, enfim, não só a estabilidade naquele momento, mas também, né, uma direção de futuro muito legal. A gente estava falando aqui, o Juliano comentou sobre como é importante você, como dev, estar ali também antenado com novas tecnologias para você ter um skill set aí mais versátil para abrir outras portas para você em alguns dos outros nossos clientes. E isso entra muito com, enfim, isso que eu falei de perspectiva de futuro, com essa comunidade que a gente oferece, onde se você quiser aprender alguma coisa, cara, assim, mete a cara num canal do Slack, lê as mensagens, manda DM, que isso é uma possibilidade. Isso, para mim, quando eu entrei, até hoje, é uma coisa que me encanta diariamente, assim. Então, eu estou constantemente buscando aprender coisas e que vão, enfim, melhorar meu futuro profissional, vão me permitir fazer mais coisas aqui dentro da Xteam. Enfim, inclusive por isso que hoje eu estou, né, nesse cargo novo de Community Manager, que tem muito a ver com isso que o pessoal está comentando, né, das seasons e desses jogos que a gente faz, e dessas motivações. Agora eu estou trabalhando com isso mais diretamente.
E tem muito a ver com isso, né? Essas iniciativas que a gente costuma fazer para unir a galera e fazer com que você conheça todo mundo. Você pode estar trabalhando na Fox e ser brasileiro, e você vai conhecer o cara que trabalha na Beachbody e é polonês, sabe? E essas atividades são, enfim, muito voltadas para que vocês tenham essa conexão, para que vocês se conectem nesses interesses e para que vocês tenham essa experiência, né, de reenergização. Então isso para mim é o que faz valer tudo, assim, para além, enfim, a gente pode ficar aqui falando sobre o valor do dólar e como é bom, e a gente de fato, assim, a qualidade de vida melhorou substancialmente, mas acho que mais importante do que qualquer outra coisa é que hoje em dia eu acordo todos os dias com prazer de trabalhar aqui, assim, eu dei muita sorte com os lugares que eu trabalhei em lugares que eu amei, mas assim, a Xteam assim, é surreal, realmente assim, eu acho que a gente tem aqui uma responsabilidade muito grande de traçar um novo padrão para como eu acho que todas as empresas vão ser daqui a muito tempo. Assim, acho que entrar para a Xteam hoje é você estar na vanguarda de como vai ser o futuro das profissões, principalmente na área de tecnologia, sabe, nos próximos 20, 30 anos. Eu acho que tudo isso que a gente faz e o que a gente continua inovando diariamente nas coisas que a gente faz, mas a gente é vanguardista nesse sentimento de fazer o trabalho ser um lugar onde você, enfim, está com amigos, onde você se sente acolhido, onde você se sente energizado. Isso para mim é que faz valer a experiência. É isso aí. E para poder finalizar, pessoal, se alguém tiver mais alguma outra pergunta, além dessa próxima agora que nós vamos responder mais 2 perguntas, então mandem aí no chat da live. Aproveitem agora para poder perguntar qualquer coisa, que a gente vai selecionar outras 2 além dessa daqui. A Larissa Pissurno, tomara que eu não tenha estragado o seu sobrenome, perdão. Mas ela falou, pessoal, e o equipamento? Vocês trabalham com seus notes PCs pessoais? Quais equipamentos a Xteam oferece? Eu acho que o Léo vai ser a melhor pessoa de todos para poder falar sobre isso também, só que eu acho que a gente pode falar cada um, mais ou menos, como que a gente está trabalhando hoje em dia. Que eu acho que também é interessante. Se você puder iniciar pra gente, Léo, ia ser uma boa. Posso sim. Achei que vocês fossem começar, tudo bem. Bom, falando então, né, sobre essa questão do equipamento, a gente tem uma quantidade de projetos bem diversificados, né, como a gente já mencionou antes, de clientes em vários lugares, com várias naturezas, de várias indústrias e com várias tecnologias. E isso também modifica a maneira como essa questão do equipamento é tratada. No geral, a nossa filosofia é deixar você trabalhar da maneira que você quiser. Se você está entregando o que você precisa entregar, você pode codar de uma torradeira, a gente não liga, assim, o que for te deixar feliz, o que for te deixar realizado, que for conveniente para você. Existem alguns projetos, entretanto, que o cliente sim manda um equipamento, né, para, enfim, até você ter esse suporte. Então, ou você vai ganhar uma liberdade muito grande, né, para trabalhar da maneira que você quiser. Então, aquilo lá. Tem gente que eu sou Mac, para mim é Mac, para mim é Linux, a gente sabe como é que funcionam essas questões com comunidades desenvolvedores. Então, você pode trabalhar com a máquina que você quiser usando as ferramentas que você achar melhor para você fazer o seu trabalho. Exceto quando exatamente o cliente envia, né, o equipamento para te oferecer esse tipo de suporte. Então, enfim, 2 vitórias possíveis aí, depende de projeto para projeto. Mas para além dessa questão do equipamento, uma coisa importante destacar é que a gente tem várias categorias no Unleash para oferecer um suporte para você ter uma estação de trabalho que seja legal, né? Então, a gente tem uma categoria do Unleash para ergonomia, para você comprar, enfim, eu ainda não comprei, mas meu próximo item que eu vou comprar uma cadeira gamer legal, o Arthur já tem aí uma dele, então ergonomia, você pode usar, a gente tem um para headphones também, que eu comprei alguns, eu tô com o meu sem fio, mas essa foi uma categoria, eu tenho uns 4 headphones diferentes para situações diferentes, que também é muito útil. A gente tem uma chamada Light Your Fire, que é basicamente qualquer coisa que tenha luz, então se você quiser comprar seus teclados luminosos e luzes para o seu escritório, enfim, para deixar aquele clima bem bacana para você trabalhar, você também pode fazer isso. Então, basicamente, assim, a gente não... Ou a gente dá a liberdade de você trabalhar com o que você quiser, sem, enfim, aquela monitoração esquisita que, enfim, algumas outras empresas fazem, né? Não sei se alguns de vocês talvez já tenham vivido essa experiência, né? De você trabalha com a sua máquina, mas você tem alguma coisa ali que está ali te vistoriando de um jeito meio invasivo, a gente não faz isso. Você tem ou a liberdade de trabalhar com o que você quiser, ou você recebe esse apoio, e nos 2 casos você tem acesso a todas as categorias do Unleash que te permitem ter aí uma infraestrutura de trabalho que vai te permitir trabalhar num lugar que te faz sentir, tipo, sabe, caraca, esse daqui é meu espaço. Assim. Isso pra gente é bem importante. Basicamente, hoje em dia, no meu setup, quando eu tô trabalhando na minha casa, quando eu não tô andando por aí, apesar da pandemia não deixar a gente andar por aí mesmo, então, atualmente estou basicamente só em casa, mas só que eu já tenho o meu setup todo montado. Grande parte dele foi adquirido com o Unleash, então, basicamente isso, só que a diferença é que se
amanhã Deus me livre e guarde, eu for para caminhos diferentes da Xteam, é tudo meu. E você escolhe, você vai ter toda a autonomia possível. Mas também tiveram algumas partes do meu setup que, por demanda do cliente, tinha uma especificidade, e aí eu fui simplesmente reembolsado sem problema nenhum. Então, eu acho que você sempre vai conseguir ajeitar e deixar do jeito melhor possível. A nossa comunidade interna, até o pessoal fica até trocando equipamento um com o outro também, isso é bem interessante. Isso você vai conseguir achar com certeza lá. A gente até apelidou de um mercado interno nosso negro. Mas eu acho que isso daí depende de cada um como é que prefere trabalhar. Mas só que eu acho que via de regra é basicamente isso daí. Juliana e o João também podem falar aí caso eles tenham outra opinião em cima disso. Acho que é muito por aí mesmo. Varia muito de cliente, né? Tem cliente que acaba mandando uma máquina para você, mas tem uma coisa que o Léo falou que eu acho super importante ressaltar. Tem algumas empresas nesse modelo de trabalho que instalam um tipo de software na máquina que eles mandam para você para ficar monitorando o teu dia a dia de trabalho. Se você está efetivamente trabalhando na hora que você diz que está trabalhando, contando o seu tempo com tela ativa, capturando seus keystrokes, etc. A Xteam não faz nada desse tipo de baboseira. Se você falar que você trabalhou 8 horas por dia, a gente acredita que você trabalhou 8 horas por dia e é isso aí. Em relação à minha máquina, como eu estava muito acostumado a trabalhar com Mac por causa da empresa anterior que eu trabalhei, fiquei vários anos trabalhando com Mac, minha memória muscular se apegou muito ao layout de teclas do Mac. Então, quando eu comecei a trabalhar na Xteam, eu comprei um MacBook para mim. É isso aí. Eu também tenho um MacBook, mas até pela característica da posição que eu fui contratado, né, como desenvolvedor React Native, então, tipo, obrigatoriamente precisaria ter um Mac para poder compilar o aplicativo para iOS e testar para iOS, ou fazer um Hackintosh, mas, enfim, é melhor, né, ter um Mac ali para atender o que você precisa. Tem inclusive bounties, tá, gente, de você mostrar o seu setup. Então, constrói esse setup diferente aí. Tem muito setup bacana também na Xteam. A gente também teve uma pergunta aqui do Bruno Cotessoto. Apesar de trabalhar remotamente, vocês realizam encontros entre os membros? Sim, acho que o Léo até chegou a citar quando ele estava mostrando o handbook. Só que na Xteam a gente tem uma iniciativa que chama X Outpost, que é basicamente um local do mundo que vai ser escolhido. Se não me engano, em questão de meses, né, Léo? Se não me engano. Você me corrige aí, por favor. Que é basicamente um lugar no mundo onde a Xteam vai basicamente abrir uma hacker house durante um tempo. Para quem quiser ir. Basicamente isso. Você se inscreve, tem um processo interno. Mas basicamente você vai se inscrever para esse X Outpost e vai poder trabalhar de algum lugar super único do mundo. Eu sei que o pessoal já fez em Bali. A gente tem uma petição interna para poder fazer o X Outpost Las Vegas. Eu tô dentro dessa, então nesse próximo aí, se vocês quiserem, também sejam convidados. Mas você tem a opção de fazer isso. A gente já teve no Brasil, se não me engano, também, em alguns locais. Agora, por causa da pandemia, a gente tá, claro, todo mundo tomando as devidas precauções, mas assim que tudo normalizar, vai voltar tudo 100%. E até essa iniciativa ela foi renovada, então tem bastante coisa bacana aí. E a gente também tem o nosso evento anual, que é o X Summit, que os últimos 2 foram remotos por causa da pandemia. Mas já teve um X Summit, foi num castelo, se não me engano, né? Na Polônia. Então, assim, o pessoal se reuniu lá, tiveram eventos, jogaram bastante lá. Se não me engano, teve uma partida enorme de paintball numa floresta. Então, é o tipo de coisa que você só espera de X-Teamer junto. E esse evento, se não me engano, ele é pra todo mundo da Xteam. Então, assim que normalizar também a questão da pandemia, isso deve voltar ao normal. Mas o nosso X Summit remoto foi super bacana também. Eu acho que eu nunca passei por um evento remoto igual ele. A gente teve um monte de coisa interativa, a gente teve show, a gente teve muita coisa bacana mesmo. Então, assim, o pessoal se esforça muito para poder trazer essa experiência pra gente quando não dá para poder ser presencial. Se quiserem adicionar alguma coisa aí, Juliano, Léo, João, podem adicionar também. Sim. O tipo de coisa que a gente faz remoto
é super curioso. A gente participou de um labirinto, né? Tipo aquelas iniciativas de labirinto, onde você tem que entrar com... tipo aqueles Escape 60. Só que nós fizemos um virtual. Ficava um cara com uma GoPro na cabeça. A gente ficava numa chamada do Zoom dando instrução para ele do que ele deveria fazer. Então, a Steam vive buscando esse tipo de iniciativa, de coisas que, teoricamente, você só conseguiria fazer presencialmente, para a gente poder fazer remoto. A gente já brincou daquelas máquinas de garra de ficar pegando brinde em shopping, que tem também brincávamos pelo browser de forma virtual. Já jogamos aquele Mario Kart que, na verdade, você joga com carrinhos RC, foi super maneiro. Então, tem várias atividades desse tipo que a gente busca fazer sempre, que mesmo todo mundo estando remoto, a gente faz atividades em conjunto. Isso é bem divertido. Exatamente. E agora, para poder fechar as nossas duas próximas perguntas, e aí vai acabar o nosso primeiro episódio, infelizmente, pessoal, mas só que não se preocupe que a gente vai ter vários outros episódios com outros temas que vão ser sensacionais também. O Davidson Penha perguntou, podemos entrar em algum canal do Slack ou Discord? Eu acho que agora o Léo, nessa nova função, ele tá bem na linha dele, então vou deixar ele responder essa, que ele vai responder com certeza melhor do que eu. Ok, bom, a gente tem algumas iniciativas externas que a gente realiza de tempos em tempos. Eu acho que a maior delas hoje em dia é o XVIP, que é um evento exclusivo para candidatos que chegaram nas últimas etapas, né, que estão aí no aguardo daquela vaga especial chegar para eles, que acontece, enfim, com uma certa periodicidade já mais estruturada. Então, assim, é aquilo, mais um incentivo para vocês participarem do processo, terem acesso a alguns dos conteúdos exclusivos, porque nesse evento em particular, tudo isso que a gente está falando aqui de jogos que a gente joga, a gente tem um Battle Royale pelo Slack que a gente reproduz nesse evento. Então, mais um incentivo para vocês chegarem no processo seletivo até as últimas etapas, né? Mas, para além disso, a gente volta e meia tem aí alguns materiais externos de engajamento, a gente realiza alguns eventos. A gente está, sim, trabalhando a ideia de ter canais para, enfim, grupos, né, ainda mais, não só, né, esses candidatos que já estão no final do funil, né, mas para pessoas que estão ainda conhecendo a empresa. A gente está trabalhando essa iniciativa para ter isso cada vez mais. Então, assim, a gente já tem algumas, mas fique atento, porque muito em breve teremos ainda mais novidades nesse sentido. E beleza. Outra coisa legal, para quem quiser só ficar trocando mensagem, de repente, com quem está online, a Xteam tem uma rádio, e essa rádio tem uma feature de chat. Então, muitos Xteamers ficam escutando essa rádio durante o dia, e se a gente vê alguma mensagem no chat ali, a galera geralmente responde, interage ali. Então, se você estiver escutando a rádio da Xteam durante o dia, você pode conversar com a gente. Inclusive, o som de fundo que vocês estão escutando na live é da X-Radio, ao vivo. Então, a gente estava literalmente escutando esse tempo todo o feed da nossa rádio. Eu vou pedir o canal da Xteam para poder mandar no chat aí da live para vocês, para quem tiver interessado. E uma última pergunta aqui que eu vi que a Gaivota Almeida e também o Anderson Alves perguntaram, que é sobre questão de limite de idade para entrar na Xteam ou qual a idade mínima para entrar. Essa eu nunca parei para poder pensar, na verdade, mas, Léo, responde pra gente aí de novo, passando essa responsabilidade para você. Não existe nenhum limite formal de idade, não. Assim, como eu falei, como a gente tem total liberdade para lidar com as questões jurídico-financeiras da maneira que a gente preferir, né, do que for mais conveniente para a gente, isso acho que é a única coisa que talvez mudaria de acordo com a idade, né? Enfim, o que você pode fazer nesse sentido. Mas em termos do processo seletivo, ao que tange a Xteam, não temos nem idade máxima, nem idade mínima rigorosamente estabelecida, não. Se você tiver... a gente tem aí desenvolvedores, sei lá, a gente tem um desenvolvedor de WebRTC, um expert de WebRTC da equipe que tem, acho que, enfim, mais de 60 anos de idade, mais de 70 anos de idade, na verdade. E a gente tem gente bem jovem também, entrando com 22, 23. Então, não tem limite, assim, pré-estabelecido, não. Se você cumprir os pré-requisitos de ser um bom comunicador e de ter, enfim, perfis que são, enfim, completos, que têm acesso à informação para que a gente consiga, né, produzir um perfil legal na hora de te apresentar para os clientes. E se você, né, soubesse comunicar e entender do que você está falando, né, tiver ali mergulhado mesmo, apaixonado pelo que você faz, nenhuma desses requisitos mais tradicionais, né, de corte, tipo idade ou formação, nada disso vai te parar. Se você for um Xteamer por dentro, você vai ser um Xteamer por fora eventualmente também. Só se dedicar a esperar que o tempo vai chegar. Isso. A senioridade, como a senioridade das vagas é um pouco mais voltada ao sênior, então, se você enquadrar nesse nível de senioridade, vai fundo. Não tem nada te impedindo. Ô, gente, foi muito bacana esse primeiro episódio aqui. A gente tá chegando ao fim do nosso tempo programado.
Esperamos que a gente tenha conseguido responder bastante das perguntas de vocês. Quem tiver interesse, o link do X-Radio já está aí no chat para vocês. Podem acessar, podem mandar mensagem. Se quiserem entrar em contato também, façam. E o mais importante de tudo, para caso você esteja debatendo de se aventurar nesse mundo de dev, aprofundar nisso, ou para você que já é dev e está pensando como que é essa questão de trabalhar dessa maneira, de maneira remota, para uma empresa externa, vão fundo. Se você tiver qualquer tipo de gana, vai fundo, pega o feedback de algum conhecido, ou até mesmo se quiserem me adicionar, não tem problema, me adicionem nas redes, conseguirem achar aí, perguntam, eu sempre respondo com todo prazer. O pessoal deixa eles falarem por eles aí, mas basicamente peguem o feedback, olhem se precisam de trabalhar ou na sua parte técnica ou na parte de linguagem, de comunicação, mas vão fundo. Acreditem nos seus sonhos, porque podem ter certeza que tem muita empresa bacana aí fora e tem muito jeito de daqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo você conseguir trabalhar e conseguir ter uma vida bacana também para você e para sua família. Vou deixar o pessoal se despedir aí e eu acho que é basicamente nessa daí. Acho que é isso aí, então. Muito obrigado pela participação de todo mundo que esteve aqui nesse nosso primeiro episódio. A gente está, enfim, muito grato por todo o engajamento, por todas as perguntas, por toda a colaboração. Foram vocês que fizeram esse evento ser tão legal quanto foi. E a gente espera que vocês continuem também participando e trazendo mais pessoas para os próximos episódios. A gente vai cada vez mais abrir esse escopo da discussão, né, para falar sobre temas que não só interessam para quem quer entrar para a Xteam, mas por quem se interessa por tecnologia no geral, ou por quem se interessa por trabalho remoto no geral. A gente vai tocar em vários temas que são interessantes para várias pessoas, então, por favor, aí, se, enfim, acabando esse evento e a gente anunciando o próximo, chamem aí colegas, amigos, ex-colegas de trabalho, porque, enfim, a gente tem aí bastante coisa legal ainda para discutir e a gente está bem ansioso para poder compartilhá-las com vocês nos próximos eventos. Então, beleza, Juliano e João, nossos convidados desse. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, quiserem trocar ideia, é só procurar a gente no LinkedIn mesmo. Não costuma ser muito difícil de achar. Só ir no perfil da empresa da Xteam e procurar por lá mesmo, que a gente está por lá. A gente troca ideia no chat. Então, beleza. João também, se quiser despedir. É isso aí, galera. Foi um prazer aí ter apresentado um pouco mais sobre a Xteam para vocês. Passar um pouco da energia e experiência como é trabalhar aqui. E espero ver algum de vocês aí em breve trabalhando com a gente. Não deixe de se inscrever e mandar seus currículos e venha trabalhar com a gente. Serão muito bem recebidos aqui. Então, beleza, pessoal. E qualquer coisa pode achar a gente pode acionar a gente aí nas redes sociais, no LinkedIn, que a gente ajuda, tira dúvida, bem tranquilo. Beleza? Então, beleza, pessoal. Obrigadão por esse primeiro episódio e nos vemos nos próximos aí. Falou, até mais, tchau.